Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Mais um dia, 25 de abril, manhã de domingo, coisa boa estarmos juntos na presença do Senhor. Eu te convido para que possamos fazer uma oração de agradecimento nesse momento para, de fato, nos elevarmos a Deus em gratidão por mais uma semana, pelos livramentos, pelas bênçãos, pedindo também a Deus que nos faça meditar sobre o que vamos falar hoje, nos faça interagir com a sua palavra e que através dele, seu Espírito Santo, nós tenhamos iluminação necessária para discernir a palavra de Deus para nós nessa manhã. Então eu te convido a orar, meu querido irmão e irmã. Feche os seus olhos comigo e ore ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer pela semana que o Senhor nos deste, pelos livramentos, pelas bênçãos, pelo cuidado. Ó Deus, é com gratidão no nosso coração que nós nos elevamos a Ti nesta manhã, certos, Deus, de que também por meio da Tua bondade nós seremos iluminados nesta manhã para entender a Tua palavra, para, Deus, discernir, ó Pai, do ensinamento do Senhor para nós nesta manhã. Fala aos nossos corações e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Amado irmão e irmã, nós vamos meditar um pouquinho hoje, na nossa escola dominical, na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, dos versos 1 a 8. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais não se dão conta do que está preparado para eles. Serão julgados, ainda que não tarde, vivos e mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Amados, que texto bacana. Carta de 1 Pedro. Texto que precisa ser esmiuçado com cuidado, com carinho, para que a gente tire dele o máximo de sua verdade dentro das ferramentas que nós temos. Chamaria este texto de criteriosos, sóbrios, dedicados à oração, e que o amor seja superior a tudo. Essa é a ideia que
Pedro passa aos seus leitores originais e que vem desaguar em nós, aqueles que leem a palavra hoje. Ora, pois, diz ele, já que Cristo padeceu por nós na carne, esse padeceu por nós na carne, irmãos, ele tem esta conotação do sofrimento que o cristão passa, que é algo que nós não temos condição de fugir. Né? O cristão, ele é alvo de perseguições, ele é alvo de coisas difíceis, de problemas, ele é alvo de toda sorte de contrariedade neste mundo. E isso é algo que nós precisamos entender, queridos, porque é o que nós precisamos nos preparar. Nós não podemos enfrentar as lutas do dia a dia como se nós fôssemos vítimas indefesas e injustiçadas. Nós não podemos enfrentar as lutas dos nossos dias, da nossa vida, cada um no seu particular, como se nós fôssemos eternamente os injustiçados, que não deveriam estar passando por isso, mas estão. Então nós precisamos nos preparar e entender que Cristo padeceu por nós na sua carne, Cristo sofreu por nós na sua carne, e Cristo disse, olha, no mundo passarei por aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse eu venci o mundo está querendo nos dizer que nós também, caminhando com Ele, viveremos e venceremos. É interessante a gente observar isso, queridos, porque hoje nós temos uma leva muito grande de cristãos que vão para as igrejas por conta da dor, mas querendo sanar esta dor e querendo que o Evangelho ele traga para eles a liberdade de todas essas dores. E de fato o Evangelho traz, mas é na perspectiva de que nós não deixemos de sofrer, mas consigamos ter uma outra ótica, uma outra visão, uma nova linha de pensamento quando nós passamos pelos problemas. A ideia do Evangelho não é nos tirar, já dizia Jesus, não rogo que vos tire do mundo. Então, a perspectiva é que muda e não a situação. E as pessoas hoje elas vão para as igrejas com esse intuito de que a dificuldade ela seja extirpada de suas vidas e as suas vidas sejam, elas andem como num jardim. Não é isso que acontece e muitas pessoas frustram. Não é à toa que nós vemos muitas pessoas hoje desigrejadas dizendo que estão frustradas com a igreja. Mas a sua frustração, porque alguém não veste assim, alguém não veste assado, alguém não me deu bom dia, na realidade, no fundo, é porque eles não conseguiram aquilo que eles estavam atrás. Porque não é essa a ideia do Evangelho. A ideia do Evangelho é nos dar uma perspectiva nova, uma fé diferente para passar em meio às dificuldades. Então, é interessante a gente observar isso. E é interessante observarmos também que o texto vai dizer que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Ou seja, a partir do momento que a carne de Cristo ela é morta, ela cede lugar à glória de Cristo. A partir do momento que a carne do nosso Senhor Jesus ela é morta, ela está passando pela transformação da humildade de Cristo,
da vergonha de Cristo para a glória do Rei eterno, que vence sobre todas as coisas. Então ela cessa do pecado, ela morre. Ao mesmo tempo que ela está morrendo para o mundo, ela está morrendo para o pecado. E ele continua dizendo, olha, e vocês deveriam fazer a mesma coisa. No tempo que vos resta, não vivais mais para as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Assim como Cristo, como carne, morreu, padeceu na carne para cessar do pecado e viver para a sua glória, e viver a sua glória, que nós também padeçamos na carne, soframos na carne e matemos o pecado. Ou seja, mudança de vida. Para que no tempo que nos resta na carne, nós vivamos para fazer a vontade de Deus. O tempo que nos resta, amados irmãos, é para Deus. E que tempo é esse? É agora. Se você está vendo esse vídeo e entendeu que Jesus encontrou um lugarzinho no seu coração agora, o tempo de você deixar então as coisas da carne, o tempo que vos resta e que deve ser aproveitado para Deus, começou a partir de agora. Se você conhece o Senhor Jesus e estava andando em dificuldades no pecado, estava tendo problemas com esse tipo de coisa, aquele pecadinho de estimação, que comece agora, irmãos. Enquanto você tem vida, nunca é tarde. Quando nós olhamos para uma vez falando do padecer na carne de Cristo e lembramos então daquela cruz e lembramos ali dos dois condenados que estavam com Jesus, nos últimos segundos de vida, talvez, de um daqueles homens, nos últimos minutos, ele reconheceu o Senhor Jesus como Rei, como Senhor, Salvador da sua vida, como o único caminho. E não importa, amados irmãos, se ele conseguiu fazer alguma coisa depois que ele aceitou Jesus, que ele conseguiu entregar 5 cestas básicas, que ele conseguiu ajudar um velhinho a atravessar a rua, não importa. O seu coração recebeu. Então, no tempo que vos resta na carne, no tempo que restava para aquele ladrão, para aquele condenado, eram poucos minutos. E ele tomou a direção certa e o Senhor disse que ele estaria com ele. E aí, irmãos, não importa se a vírgula vem antes ou depois, se ele estaria naquele exato momento ou se ele estaria num tempo mais no futuro, não importa. É que ele estaria. Isso é que importa. Então, o tempo que nos resta é agora. Já que Cristo venceu, procuremos vencer também com Ele. Porque a partir do momento que nos aproximamos dele, nós temos essa condição de vencer aquilo que tem nos atrapalhado. O texto continua, dizendo que, porque é bastante que no tempo passado da vida de vocês tivessem feito a vontade dos gentios e todo tipo de soluções, concupiscências, e que agora eles acham estranho que você não faz mais. E eles chegam até a blasfemar de vocês, a xingar vocês, a tirar vocês por menos, a fazer chacota com a cara de vocês. Mas essa é a ideia, irmãos. O mundo sempre vai nos achar estranho quando nós estamos com Deus. E se Ele não achar, se a coisa estiver boa demais, nós é que devemos estranhar. Se nós, como crentes do Senhor Jesus, estivermos sendo ovacionados pelas grandes plateias, pelos grandes públicos, se nós estivermos sendo carregados nos ombros da multidão, nós temos que pensar o que está acontecendo. Nosso evangelho está errado.
O Evangelho de Cristo não é para ser carregado nos ombros, o Evangelho de Cristo é para ser perseguido. Então, queridos, o mundo vai de fato nos achar estranho. Eles vão achar estranho por que esse cara não anda mais com a gente, por que esse cara não se envolve mais, por que essa menina não sai mais com a turminha dela. E muitas vezes vão zoar, vão caçoar da cara da gente, vão achar que a gente é bobo. Amém. Bem-aventurados que foram perseguidos por conta do meu nome. Estranho seria se isso não estivesse acontecendo. O mundo ele vai, de fato, nos insultar, mas diz o texto que uma hora esse insulto vai acabar e eles vão encontrar com aquele que há de julgar vivos e mortos. Eles vão dar conta para o Deus Todo-Poderoso, que é aquele que está preparado para julgar vivos e mortos. Irmãos, aí a coisa vai ficar um pouco estranha para eles. O texto continua dizendo que é por isso que o Evangelho também foi pregado aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens da carne, mas vivessem segundo o Espírito de Deus. Aqui esse texto até traz uma dúvida, porque quando a gente olha num primeiro momento, Pedro falando, porque por isso o Evangelho foi pregado também a mortos, dá uma conotação estranha, né? Fica parecendo que o Evangelho foi pregado para defuntos. Mas quando a gente olha para o texto e para toda. A gente olha para o texto de uma forma geral, a gente vai perceber que que Pedro, perdão, ele está trazendo uma ideia apontando para o Evangelho que foi pregado a pessoas ainda vivas, no passado, mas que naquele momento onde ele fala, já estão mortas. Mortas por quê? Quais são estes mortos que Pedro está querendo se referir? Ele está querendo se referir aos mortos lá do Antigo Testamento? Não, ele está se referindo a um contexto muito mais presente, que é o contexto daqueles que estavam vivos há pouco tempo atrás, ouviram o Evangelho, aceitaram o Evangelho, permaneceram firmes no Evangelho, foram julgados por estes homens que estranharam eles, foram julgados por eles, sendo assim tido como culpados e mortos por perseguições, mortos por toda sorte de coisa ruim que poderia acontecer com um cristão, como hoje acontece, degolados, fuzilados pelos extremistas, né? Então a ideia de Pedro é essa. Esses são os mortos, né? Sendo assim, aos olhos humanos, eles estavam mortos. Parecia que haviam perdido, parecia que a sua fé não foi o suficiente para mantê-los vivos, mas diante de Deus, eles estão vivos, porque estavam na presença do Senhor, viviam segundo o Espírito de Deus. O Deus que o texto anterior disse que vai julgar no tempo oportuno todos esses perseguidores, né? Eles hoje insultam, eles hoje caçoam, eles hoje perseguem, eles matam, mas haverá o tempo do juízo deles. Então, quando Pedro fala que este evangelho, né, os homens vão dar conta desta perseguição diante daquele que está preparado para julgar vivos e mortos, porque este evangelho foi pregado também a mortos, ou seja, pessoas que hoje estão mortas, mas que estavam vivas há muito pouco tempo e firmaram o pé, para que na verdade
fossem julgados segundo os homens e mortos segundo os homens e as suas vontades, mas vivessem segundo o Espírito de Deus. Então, quando nós olhamos para o texto de uma forma geral, ele vai estar nos falando isso. Olhem para Cristo, tenham o mesmo pensamento, reflitam sobre toda a situação. Reflitam sobre a morte de Cristo, sobre o fato dessa morte fazer separação dele com o pecado, ou pelo menos não o pecado de Cristo, né? Porque ele não o tinha, mas com este mundo de pecado, a separação dele, a morte dele separou, né? Fez essa diferença agora entre o tempo da humilhação de Cristo como um homem, ainda que sem pecado, mas padecendo por conta desse pecado de cada um de nós, e a sua glória. Então o texto Pedro vai falar: irmãos, olhem para isso e entendam que vocês vão sofrer, mas que é necessário vocês passarem por isso, para que de fato vocês deixem este mundo. Vocês já fizeram coisas demais enquanto vocês estavam neste mundo. Agora chegou o tempo de parar, chegou o tempo de olhar para frente, chegou o tempo de averiguar todas as coisas, chegou o tempo de colocar na balança, chegou o tempo de vocês verem o que de fato é o ideal para dar prosseguimento na vida de vocês, porque, e aí vai entrar na ideia de que já está próximo o fim de todas as coisas. Não vivam a vida deliberadamente, não vivam a vida de qualquer jeito, não vivam a vida como nécios que andam por aí sem saber onde estão e o que estão fazendo. Comecem a colocar na balança, comecem a pesar, porque o tempo está próximo, o tempo da vinda de Cristo, irmãos. O tempo da vinda de Cristo. E ele diz: olha, então, portanto, uma vez que sejam sóbrios, vigiem em oração, sejam criteriosos, mas sobretudo, tende amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Amados, nós precisamos encarar todos os dias como se fossem o fim, porque de fato a palavra de Deus diz que nós não conseguimos adicionar um côvado sequer à nossa existência. A palavra de Deus diz que nós não conhecemos o dia de amanhã, que a única coisa que nós temos é o hoje. Então, se a única coisa que nós temos é o hoje que nós precisamos trabalhar. É hoje, não é amanhã. Eu preciso ser criterioso hoje nas minhas escolhas. Eu preciso ser sóbrio hoje na dedicação à oração. O tempo que eu tenho é o hoje. E é interessante, queridos, porque a gente vive um tempo de tão grande procrastinação. Tudo é para depois, tudo é para amanhã, tudo é para semana que vem. E aí a gente vai colocando uma série de desculpas ao redor da nossa vida para embasarem essa procrastinação, esse deixar para depois. Mas se a gente avalia bem a nossa vida, nós não deixamos nada que é desse mundo para depois. Se a gente passar um pente fino na nossa vida, a gente vai perceber que eu não deixo o meu patrão para depois. Eu não deixo o meu lazer para depois. Eu não deixo o meu programa para depois. A única coisa que eu deixo para depois é Deus. Eu deixo para orar depois, eu deixo para ler depois, eu deixo para ir na igreja depois. Faz uma avaliação aí bem criteriosa que você vai perceber, irmão. Nós somos assim, nós precisamos vigiar, e é por isso que ele diz: olha, sejam criteriosos, ou seja, escolham bem, saibam discernir de fato o mal do bem. Ele diz: olha, andemos com sobriedade,
Ou seja, andemos conforme as regras deste mundo, conforme a obediência à palavra de Deus acima de todas as coisas, mas andemos com sobriedade, andemos no entendimento daquilo que nós estamos fazendo. E sempre vigiando no tempo de oração. E ele vai dizer o seguinte: olha, ainda que você escolha bem, ainda que você ande, né, de acordo com as regras, e você viva uma vida de oração, você precisa amar ardentemente, amar intensamente o seu próximo. Irmãos, foi por isso que Cristo morreu, tudo gira em torno do amor. Então não adianta eu orar muito, não adianta eu ser uma pessoa extremamente dado às regras. Não adianta eu ser uma pessoa que saiba discernir o bem do mal e só faça o bem. Se eu não amar ardentemente, intensamente o meu irmão, nada disso vai adiantar. Porque o amor ele vai cobrir multidão de pecados. E o que é essa cobertura de multidão de pecado? O amor ajuda o outro a receber o perdão de Deus, queridos. Cobrir multidão de pecados, se a gente for olhar um pouco mais a fundo, engloba evitar pecados e levar pessoas ao caminho do perdão, mostrando de fato a direção. Quando eu ajo em amor para com o meu próximo, não suscitando contendas, não suscitando embates, eu tô levando aquele irmão a evitar que ele ire seu coração, que ele faça alguma coisa de cabeça quente, ao mesmo tempo que eu não somente levo ele a evitar, mas eu também levo em amor, e o amor ele nos leva a pregar o Evangelho, a querer de fato que o outro escute, ouça o Evangelho de salvação. Então, automaticamente, nós estamos mostrando o caminho do perdão. E o perdão, amados irmãos, leva à salvação. Então, essa é a ideia de que o amor ele cobre multidão de pecados. Porque eu evito, eu ajudo a ser perdoado dos que já têm. Eu evito criar novos e levo a ser perdoado daqueles que já têm. Então, a nossa recomendação nesta manhã é ouvir a voz de Deus à sua igreja e obedecer o seu direcionamento. Sejamos criteriosos, sabendo discernir o mal do bem, porque o tempo é chegado e nós precisamos fazer isso, irmãos. Não tem como não equilibrar a nossa vida. Sejamos sóbrios, andemos em conformidade com as regras, sejamos obedientes, vigilantes na oração, em todo tempo. Orar, orar, orar. Esses dias eu coloquei um post, provavelmente um dos pais da igreja pentecostal dos Estados Unidos. E uma mulher dizia assim: quando a gente ora antes, é dependência, é crer. Quando a gente ora depois, é gratidão. Agora, quando a gente ora em todo o tempo, é comunhão, é intimidade com Deus. Então não deixe de orar, meu irmão. Foca nisso. E principalmente, amemos o nosso próximo de forma intensa. Sejamos ativos no amor de fato e de verdade, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te guarde de forma tremenda. Te dê um dia maravilhoso. E que você possa refletir nestas questões, porque o fim de todas as coisas está próximo. Pense nisso.
nas suas próximas escolhas, na sua forma de viver. Pense que o tempo está próximo. Louvado seja o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê um domingo de paz e de muita alegria. E em breve estaremos de volta, né, com os nossos cultos presenciais nas escolas bíblicas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz.